Boa tarde, vamos dar início à nossa apresentação, que tem por base o artigo Supporting Preschoolers Cognitive Development, Short and Mid-Term Effects of Fluid Reasoning, Visual Spatial and Motor Training. O período pré-escolar é marcado pelo rápido desenvolvimento, no qual as crianças aprendem novas habilidades sociais, emocionais e cognitivas. É importante salientar que o desenvolvimento cognitivo é o processo de mudança e crescimento das capacidades intelectuais e mentais, como o pensamento, raciocínio, compreensão e aquisição, consolidação do conhecimento. Entre todas as competências cognitivas características desta faixa etária, este estudo é focado na inteligência fluida, que se resume como o controle da atenção para resolver problemas que não podem ser solucionados através de hábitos e esquemas previamente aprendidos, as skills visoespaciais, que estão relacionadas com a capacidade de manipular mentalmente a informação de um objeto e visualizar como diferentes objetos se encaixam. A nível linguístico, a aquisição de capacidades linguísticas nesta faixa etária é uma base para habilidades académicas como compreensão de leitura, formulação de textos, escritos e apresentações orais. E também temos as habilidades motoras, que estão estritamente entrelaçadas com o desenvolvimento cognitivo na infância. Assim, pretendo propor uma intervenção que abranja todas estas competências em simultâneo. Este estudo realizou um treino com 157 crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, administrando uma avaliação neuropsicológica antes, imediatamente depois e passando um ano, para avaliar impacto de curto prazo e manutenção ao longo tempo. Os resultados poderão potencializar a prática diária de atividades nas escolas primárias, com vista a treinar competências emergentes e levar à aquisição de novas competências que os ajudem no futuro. Sendo assim, o seu objetivo é obter uma imagem global das competências da criança antes do treino, depois dele e um ano mais tarde, para identificar impactos de intervenção em diferentes domínios, a sua manutenção e a possível generalização para outros domínios específicos não treinados. Este estudo foi realizado com uma amostra inicial de 157 crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, em 5 jardins de infância em Itália. Para a sua realização foi obtido o consentimento escrito dos pais e o consentimento verbal dado pelas crianças. Este estudo teve ainda a aprovação do Comitê de Ética e foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinki. Para quem não conhecer, podem vê-la de lá. O estudo foi dividido em 5 momentos, que iremos aprofundar nos slides seguintes, e consistiu na administração de testes para investigar a memória de trabalho verbal e espacial e as capacidades matemáticas básicas dos participantes. Como referi, vai haver uma divisão em 5 momentos. No momento 1, triagem inicial conduzida em 157 crianças, os participantes fizeram uma triagem cognitiva e de habilidades linguísticas para escolher indivíduos com incapacidades a nível intelectual ou problemas de linguagem que possam comprometer a confiabilidade do estudo. Para avaliar o quociente de inteligência dos participantes, foi realizada uma avaliação do QI das crianças e para as avaliar a nível do domínio linguístico foram realizadas 3 subtestes da NEPSI 2, que foram compreensão de instruções, processamento fonológico e nomeação acelerada. Com esta triagem, 13 crianças foram excluídas do treino e ficaram então com uma amostra de 144 crianças entre os 3 e os 5 anos, sendo que 78 são raparigas e 66 rapazes. Após a triagem, foi realizado um treinamento. Colocaram vários brinquedos à disposição das crianças e observaram quais é que elas escolhiam para brincar. E a partir deste, os participantes foram divididos em 3 grupos, de acordo com os brinquedos que usaram durante o mesmo. O grupo de montar, para as crianças que escolheram brinquedos que envolviam montagem de peças, o grupo de peluches e o grupo de controlo, que permite controlar o desenvolvimento espontâneo de habilidades cognitivas ao longo do tempo. Aos primeiros 2 grupos foram administrados treinos específicos, enquanto o grupo de controlo não teve que realizar qualquer tipo de atividade extracurricular. É importante referir que esta intervenção foi distribuída por 5 escolas, com professores, localizações e tamanhos diferentes. Esta heterogeneidade pode introduzir fatores que confundam o estudo. Para minimizar isto, equilibraram o tamanho dos grupos para cada escola, dividindo-os por idades. Dentro destes, agruparam as crianças consoante o seu QI e subdividiram estes grupos em 3 elementos. Desta forma, tornaram os grupos mais homogéneos. O objetivo final seria comparar os resultados com baterias administradas posteriormente, de modo a confirmar se a intervenção realmente afetou positivamente as suas capacidades. A bateria consistiu num conjunto de 3 testes com 5 subtestes. Para estudar a inteligência fluida, foi utilizado o teste Ravens Colored Progressive Matrices.
Este teste mede o raciocínio relacional e é considerado o teste mais especificamente elaborado para estudar a inteligência fluida. Do NEPSI 2 foi utilizado o teste de Block Construction para estudar as capacidades visoespaciais e o subteste Imitating Hand Position para estudar as capacidades motoras finas. Em relação às capacidades linguísticas e narrativas, foram administrados 3 subtestes do IBST, que é o Bus Story Test. Foi administrado o subteste Information Scores, o subteste Sentence Length e o Subordinate Clauses. O subteste Information Scores mede quantas unidades de informação da história original é que a criança usa ao voltar a contar a história. O subteste Sentence Length vai classificar a complexidade morfossintática da recontagem da história e, finalmente, o de Subordinate Clauses contava quantas frases continham orações subordinadas. No momento 3, foi realizada a administração de um treinamento que decorreu por 32 sessões. A isto chamou-se intervenção. A intervenção foi feita durante o tempo de recreio, num espaço dedicado a esta, dentro da escola, 2 vezes por semana, com a duração de aproximadamente 50 minutos por sessão. As 32 sessões foram distribuídas ao longo de 5 meses. Cada sessão foi distribuída por 4 momentos. Momento 1, entrega dos brinquedos. No início de cada sessão, o experimentador dá às crianças brinquedos que agiam como personagens numa história. As crianças do grupo de montar receberam um kit com peças para construir um pequeno brinquedo com instruções visuais a serem seguidas. Nas primeiras 5 semanas, a dificuldade dos brinquedos aumentava de 2 a 7 peças. O grupo dos peluches recebeu peluches maiores do que os brinquedos do primeiro, a representar os mesmos personagens. Isto foi intencional para potencializar skills motoras e visuais espaciais no grupo de montar. No segundo momento, houve a introdução da história pelo experimentador. Um set de 32 histórias foi usado durante o treinamento. Estas histórias tinham a seguinte estrutura: introdução do contexto, um evento inicial que introduz o problema, algumas tentativas de resolução do problema, as consequências dessas tentativas e, finalmente, uma conclusão. As personagens de cada história correspondem aos brinquedos disponíveis. Um cenário caseiro foi feito para cada história. No terceiro momento, houve a interação por turnos, fazer quizzes a crianças com questões que exijam soluções de tarefas lógicas. Cada história tinha questões e tarefas lógicas para estimular o domínio da narrativa e as capacidades de resolução de problemas. Foram usados 4 tipos de questões abertas: semânticas, o que é um cientista; hipotéticas, o que vai acontecer a seguir; resolução de eventos inesperados, como é que eles podem atravessar o rio; e a atribuição de questões relativas ao estado de emoção de personagens. Por exemplo, que emoções é que ela sente? O experimentador repetiu cada resposta, adicionando elementos para as enriquecer. Isto estimulou competências narrativas. As crianças fizeram ainda questões lógicas, desta vez em grupo. Estas foram subdivididas em padrões repetidos, seriação e tarefas de ordenação de sequência de tempo. As de padrões repetidos requerem que as crianças entendam sequências lógicas e as completem. A seriação requer que as crianças comparem elementos, por exemplo, tamanho, quantidade ou cor, identifiquem relações entre eles e os ordenem de forma correta. As tarefas de ordenação de sequências de tempo requerem que a criança reconstrua uma sequência temporal, respeitando a lógica e sequência dos eventos. O quarto momento foi recontar, ou seja, foi proposto às crianças que recontem a história através dos brinquedos, interagindo com os brinquedos e com os outros colegas, falhando ou tendo sucesso coletivamente. Desta forma, cria-se um cenário cooperativo, ativo e interativo. No momento 4, no final das 32 sessões de treino, agora em T1, as crianças foram novamente avaliadas neuropsicologicamente. A bateria de testes foi igual à administrada em T0, de modo a perceber se o treino melhorou os construtos e capacidades previamente estudadas. Depois do momento 5, um ano depois dos treinos acabarem, em T2, foi administrada novamente a mesma bateria para se perceber se os efeitos observados em T1 tinham longevidade. Para além da bateria utilizada em T0 e T1, foram administrados ainda 3 testes adicionais que pretendiam avaliar se tanto a memória de trabalho verbal e visoespacial, como as capacidades matemáticas básicas das crianças, apresentavam uma correlação positiva com os outros construtos e capacidades treinadas. Isto é, se os efeitos do treino poderiam ser generalizados para outros domínios não treinados especificamente. A memória de trabalho visoespacial foi avaliada através do subteste Memory for Designs, enquanto que para a memória de trabalho verbal foi utilizado o subteste Sentence Repetition.
Ambos os subtestes fazem parte do NEPSI 2. Por último, as capacidades matemáticas básicas foram avaliadas com o TED Math Test. Quando as crianças iniciaram o estudo, no momento T0, tinham entre 3 e 4 anos e constituíam um total de 144 crianças. Após a intervenção, no momento T1, todas as crianças permaneciam na escola e foram recrutadas para serem retestadas. No entanto, entre T1 e T2, verificou-se o abandono do estudo por parte de 36 crianças, por terem mudado de escola, de cidade, ou por não haver consentimento por parte dos pais para continuarem. Assim, a amostra final consistiu em apenas 108 crianças. Com a saída por parte das 36 crianças, era fundamental verificar se os grupos continuavam homogéneos em relação à idade, ao género e ao nível linguístico e cognitivo. Não foram encontradas diferenças significativas, pelo que puderam prosseguir o estudo sem quaisquer problemas. Nos testes utilizados, recorreu-se a resultados brutos, em detrimento de resultados normativos. O estudo focou-se na comparação dos resultados de grupos experimentais, do grupo de montar e do grupo dos plus, entre si e em relação ao grupo de controle. Estes resultados foram comparados em diferentes momentos, calculando-se delta 1, que é a pontuação em T1 menos a pontuação em T0, que é o efeito imediato da intervenção, e delta 2, que é a pontuação em T2 menos a pontuação em T0, que é o efeito a médio e longo prazo. Os resultados relativos à inteligência fluida indicaram um efeito significativo, tanto em delta 1 como em delta 2, evidenciando-se uma melhoria por parte de ambos os grupos experimentais quando comparados ao grupo de controle. Em relação às habilidades visoespaciais dos estudantes, foi encontrada tanto em delta 1 como em delta 2 diferenças significativas entre os diferentes grupos, tendo no grupo de montar resultados significativamente superiores quando comparado tanto ao grupo dos plus como ao grupo de controle, sem serem evidenciadas diferenças entre os dois últimos, tal como se pode ver no gráfico apresentado. Relativamente ao domínio motor das crianças, destacou-se um efeito significativo em delta 1 de ambos os grupos experimentais em relação ao grupo de controle. Já em delta 2, estas diferenças não foram encontradas. No domínio linguístico, tanto o teste IS como SL como SC não indicaram diferenças significativas, nem em delta 1 nem em delta 2, o que indica que as suas competências em relação a estes domínios não terão sido influenciadas pela nossa intervenção. Concluímos que a intervenção apresentada neste estudo teve um impacto significativo a nível da inteligência fluida, FR, e a nível das habilidades visoespaciais. Verificamos em ambos efeitos positivos tanto a nível de delta 1, efeito imediato, como em delta 2, efeito a longo prazo. Em seguida, decidiram investigar se as competências adquiridas em T2, inteligência fluida e habilidades visoespaciais, se correlacionavam com os índices da memória de trabalho, visoespacial MD e verbal SR, e das habilidades matemáticas. Os resultados indicaram que, tanto a inteligência fluida, FR, como as habilidades visoespaciais, apresentaram correlações elevadas significativas com a memória de trabalho visoespacial e verbal. Já em relação às habilidades matemáticas, a amostra de crianças foi dividida em dois grupos, de acordo com a idade das crianças, visto que as tarefas do teste apresentado eram diferentes para crianças em infantário ou em escola primária. Nas crianças do infantário, verificou-se uma correlação, mas apenas relativa às habilidades visoespaciais. Já nas crianças na escola primária, a correlação das habilidades matemáticas já se revelou forte e significativa, tanto com as habilidades visoespaciais como com a inteligência fluida. Para a discussão, o que este estudo pretendia então avaliar? Com este estudo, pretende-se avaliar os diferentes construtos e capacidades cognitivas e motoras das crianças, de uma forma natural e facilmente adaptável ao contexto infantário. A intervenção focou-se, essencialmente, na resolução de problemas, nas competências narrativas, linguísticas e nas habilidades motoras e visuais das crianças, de forma a conseguir melhorar as suas habilidades. Que resultados é que se obtiveram? Como já referido, só-se evidenciaram resultados positivos quando se trata de inteligência fluida, em ambos os grupos experimentais, das habilidades visoespaciais, apenas no grupo de montar, e das habilidades motoras, enquanto que as restantes habilidades, linguísticas e narrativas, não apresentaram qualquer melhoria. Mas como o objetivo do estudo não se limita à observação das melhorias após a intervenção, foi também importante verificar se estas melhorias se manteriam estáveis ao longo do tempo. Por essa razão, todas estas habilidades foram novamente retestadas um ano depois do final do estudo. As habilidades motoras evidenciadas em T1 não persistiram até T2, demonstrando que o treino não permitiu a resistência destas melhorias ao longo do tempo. Por outro lado, no caso da inteligência fluida e das habilidades visoespaciais, o treino teve um efeito significativo, ou seja, foi capaz de melhorar as habilidades cognitivas das crianças,
dando-lhes melhores bases para um desenvolvimento futuro. Ter longevidade do efeito da inteligência fluida é crucial, visto que a mesma é um dos fatores mais importantes no processo de aprendizagem, tendo um papel fundamental numa enorme variedade de tarefas cognitivas. Mas afinal, será que a inteligência fluida pode ser treinada? O estudo apresentado parece confirmar essa teoria. Através da exposição das crianças a tarefas de solução de problemas, verificou-se a existência de melhorias significativas na inteligência fluida, pelo menos durante os primeiros 12 a 24 meses. Este aspecto revelou-se particularmente marcante, porque uma boa parte dos estudos que são apresentados sobre a melhoria da inteligência fluida com o treino não consegue manter as melhorias com o passar do tempo. Como o impacto do estudo em questão se manteve mesmo após terminar a intervenção, esta pode constituir uma base importante para o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas e pode levar a um maior sucesso escolar e profissional. Na realização do estudo, então, o que é que terá levado ao desenvolvimento da inteligência fluida? A intervenção foi realizada de uma forma bastante natural e adaptada ao contexto das crianças, pelo que estabelecer uma comparação detalhada com procedimentos de literatura é uma tarefa praticamente impossível. No entanto, conseguiram identificar dois aspectos peculiares que provavelmente terão contribuído para o sucesso do desenvolvimento da inteligência fluida. O primeiro é o contexto social em que o treino foi realizado, em oposição a programas de treino computadorizados que exigem desempenho individual. Julga-se que o contexto social em que a intervenção foi realizada terá levado a uma maior motivação por parte das crianças para realizar as atividades, visto que toda a gente ao seu redor também o estava a fazer. Surgia, portanto, uma tendência natural das crianças para imitar o comportamento, e estes processos relacionais que advêm da interação entre as crianças constituem uma importante plataforma que propicia o desenvolvimento das suas habilidades cognitivas. O segundo aspecto é ter sido realizado num ambiente de recreio, em oposição ao ambiente de laboratório ou de sala de aula, e com a presença de brinquedos que promovem o desenvolvimento das crianças. Mas então o que é que terá levado à melhoria das capacidades visoespaciais das crianças? Como era de esperar, observou-se uma clara diferença entre grupos experimentais em T1 no domínio visoespacial. No grupo de construção, as crianças tiveram que seguir instruções visuais, transformando imagens 2D em brinquedos 3D. Esta atividade envolve a capacidade do indivíduo para manipular e transformar a informação visual de modo a chegar a um resultado final, a construção do brinquedo. Os resultados apresentados previamente demonstram uma clara diferença entre os dois grupos experimentais, suportando a ideia de que as capacidades visoespaciais são maleáveis e podem até ser melhoradas com treino específico, tal como foi realizado na intervenção. E que estratégias é que foram adotadas para tentar melhorar as habilidades linguísticas das crianças? Como referido anteriormente, no momento 3 do estudo, existe um foco especial na recontagem dos eventos da história por parte das crianças. Mesmo durante o treino, as respostas das mesmas foram repetidas, desenvolvidas e aprofundadas pelo experimentador para promover as capacidades narrativas das crianças, o que se esperava que tivesse efeito sobre o Buzz Story Test. No entanto, como evidenciado pelos resultados estatísticos, não houve nenhum impacto no domínio linguístico e narrativo. Por que então é que a intervenção não teve impacto nas habilidades linguísticas? Uma possível justificação pode ser a curta duração de intervenção. 32 sessões no espaço de um ano podem não ter sido capazes de acrescentar valor adicional ao desenvolvimento fisiológico das habilidades linguísticas, que já são treinadas diariamente, tanto no contexto social como educacional destas crianças. Discutindo agora sobre a bateria adicional de T2, observamos correlações positivas entre os resultados das competências adquiridas e os resultados dos testes adicionais, sobre habilidades matemáticas e memória de trabalho. Por que é que haverá uma correlação tão forte entre as competências adquiridas, inteligência fluida e habilidade visoespacial, e a memória de trabalho e a habilidade matemática? Esta interligação entre construtos já está estabelecida na literatura. Um grande número de estudos revelou que tanto crianças como adultos que têm bons resultados em tarefas espaciais também os têm em testes de habilidade matemática. A matemática também se mostra diretamente relacionada com a inteligência fluida, visto que ambas apresentam processos cognitivos em comum e promovem a habilidade de identificar as diferentes relações entre os diferentes componentes de um problema. A análise realizada em T2 indicou que as melhorias mais significativas que foram adquiridas estavam associadas de forma significativa com a memória de trabalho e com a habilidade matemática. A associação das mesmas com habilidades visoespaciais já foi observada em vários relatórios comportamentais e de neuroimagens, e existem paralelismos análogos entre a memória de trabalho e a inteligência fluida. As análises correlacionais apresentadas previamente pretendiam confirmar isto, e como foi o caso, pode-se hipotetizar que a intervenção induziu efeitos positivos nestes domínios, apesar destes serem indiretos.
Esta intervenção é capaz de potenciar funções cognitivas e é relativamente fácil de ser realizada no contexto pré-escolar. Durante esta, são estimulados nas crianças diferentes domínios cognitivos, enfatizando-se a sua atitude cooperativa natural, ainda inserida num contexto lúdico que promove motivação e conformidade. O ponto forte deste estudo é a avaliação longitudinal, realizada em 3 momentos, T0, T1 e T2, em todas as crianças. A primeira limitação do estudo diz respeito à baixa sensibilidade do subteste de posição imitante da mão, IH, Imitating Hand Position, para medir habilidades motoras finas. Foi necessário fazer com que o teste geral tivesse uma duração razoável, visto que a classificação de habilidades motoras finas em crianças pré-escolares é fundamental, dada a sua relevância no desenvolvimento posterior. É considerado importante que estudos futuros considerem intervenções mais longas ou mais intensas e a adoção de testes neuropsicológicos ou neuromotores mais sensíveis para aumentos subtis nas capacidades motoras. Já a segunda limitação diz respeito à falta de avaliação matemática e de memória de trabalho entre T0 e T1, impedindo-nos de investigar se o nosso treino potencializou indiretamente essas funções. É importante salientar que a TEDIMAT é indicada para crianças de 4 ou mais anos. Estudos futuros poderiam enfrentar esse ponto se o TEDIMAT tivesse fornecido resultados discutíveis em T0 ou T1, selecionando diferentes testes de avaliação. Quanto ao tamanho da amostra, notou-se que o mesmo se torna uma limitação. Um recrutamento maior, incluindo com a possibilidade de ter crianças de diferentes regiões, poderia conceder resultados mais confiáveis e generalizáveis. Uma amostra de maior dimensão teria ainda participantes com diferentes origens sociodemográficos, informação não recolhida neste estudo, destacando-se o papel potencial modulador na eficácia do treino. Resumindo, uma amostragem maior, explorando várias origens diferentes, níveis de QI e condições sociodemográficas, seria fundamental para tornar estas descobertas generalizáveis para pré-escolares. Por fim, é de mencionar que as crianças poderiam ter sido atraídas de forma diferente pela interação com brinquedos de montar ou de peluche. Todo o desenho experimental foi mantido idêntico para os 2 grupos, incluindo os personagens dos brinquedos, apenas para minimizar esse potencial efeito de confusão. É recomendado que em aplicações futuras haja uma recolha dos dados relativos ao diferente nível de desenvolvimento dos diferentes ramos de intervenção, com vista a verificar a sua homogeneidade. Espero que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção.